Mas devido ao tempo, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Porque esta palavra aqui, eu tenho certeza que ela não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Jonas, capítulo 1. Deixa eu lhe ajudar. Jonas fica entre Obadias e Miqueias. Ajudou? Então fica entre Gênesis e Apocalipse. Entre Obadias e Miqueias você vai encontrar Jonas. Jonas capítulo 1. Vou ver se no culto das 7 horas eu consigo contar mais um pouquinho no meu testemunho, porque... rapaz, então eu volto aqui de novo. Venho aqui para comer mais dessa picanha. Hoje me levaram, meu irmão. Eu não sei nem onde é, eu sei que o negócio sai da cidade. Eu dizia, William, esse negócio deve valer a pena, viu? Porque de hoje que a gente roda e não chegava. Meu irmão, um negócio de um porco na chapa, no tacho. Onde é o lugar? Birigui, né? Bilac, meu irmão. Aquilo ali é um pedacinho do céu aqui na terra. E eu fui lá, nesse tal de... Quantos conhecem aqui aquele porco no tacho? Tem muita gente que conhece aqui? Quase ninguém conhece, irmão. Então, porque a gente chegou lá, não tinha nem lugar para sentar. Se divulgar, querido, tem que fazer uma reserva uma semana antes. Agora eu não comi porco, querido. Porque crente não come porco. Não. Crente come suíno. É mais chique ou não é? Não é? Comi uma carne de porco ali, meu irmão. Aí você, meu irmão, comi um suíno hoje. Olha que diferença. Não é? Comi uma leitoa no forno a lenha. Rapaz, é chique demais. Comi um porco no tacho. Ó. Então, crente não come porco. Crente come suíno. Jonas capítulo 1. Porque Jonas não tem capítulo 12. Eu fiquei aqui agora. Eu falei, para onde foi a minha teologia? Vocês quase me... Eu vou até beber uma água aqui. Falei, será que eu disse capítulo 12? Meu Deus, não deu susto desse não, hein? Amém. Jonas capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Só vai até 17. Quem disse amém, dê uma cutucada e diga, vigia, meu irmão. Descontei. Tá vendo aí? Bonito para você que disse amém. Nunca mais você diz amém antes de achar. Jonas capítulo 1. Tem gente aí dizendo, rapaz, esse baiano é muita onda. Diz assim, capítulo 1. Ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia. Coloque rapidamente a mão no teu coração. Faço questão de orar contigo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e olhasse para dentro do teu coração nesta hora e apresentasse ele diante do Senhor nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti nesta hora. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar o coração desses homens e mulheres que se dispuseram a estar na Tua casa neste domingo para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, vem nos ministrar com poder e com autoridade. Vem selar a boca do Teu mensageiro e ungir a boca do Teu pregador. Que o nosso coração nesta tarde possa ser a terra fértil que a sua semente procura.
Então vem, Espírito Santo, toma o teu trono, a ti pertence o domínio, a ti pertence o governo. Vem nos ministrar, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O Jonas, ele era um profeta de uma cidade em Israel chamada Gaf-Efé. Diga assim comigo, Gaf-Efé. Você já está falando já hebraico. Já dá para você ir para Israel com o pastor e com a pastora. Gaf-Efé era uma cidade que ficava na região da Galileia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o livro de Jonas, ele é um livro completamente diferente dos demais livros dos chamados profetas menores. Porque o livro de Jonas, ele é biográfico e não um livro conforme as características dos demais profetas menores, que são chamados livros proféticos. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento com o qual Jesus se compara pessoalmente, diretamente com Jonas. É o único profeta do Antigo Testamento. No livro de Mateus, anote, Mateus capítulo 12, versículos de 38 a 41, diz assim a palavra: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo, e com esta geração a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas, disse Jesus. O único profeta que Jesus se compara diretamente. Uma outra coincidência entre Jesus e Jonas é que ambos eram da mesma região, ambos eram da Galileia. No livro de João, capítulo 7, versículo 52, o texto diz assim: Da Galileia não se levanta profeta. Querido, esta afirmação foi feita por um grupo de homens chamados os fariseus, chamados os doutores da lei. E quando eles estavam atacando Nicodemos, eles disseram a Nicodemos isso. Só que se eles tivessem pesquisado um pouco mais, eles iriam ver que Gaf-Efé fica na Galileia. E existia um profeta que saiu da Galileia chamado Jonas. Na época de Jonas, o reino de Israel era dividido. Existia o reinado do sul e o reinado do norte. O do sul era o reinado de Jerusalém e o do norte de Samaria. Mas o que eu quero falar nessa noite é que, e é o tema dessa ministração, a obediência é princípio de honra. Diga comigo, a obediência é princípio de honra. E nós já lemos aqui no início do livro de Jonas que Deus entregou um chamado e uma instrução para o profeta Jonas. Nós deveríamos ser eternamente gratos pelo fato de Deus ter incluído Jonas nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque se alguma vez o Senhor nos mostrou o retrato da natureza humana, se alguma vez no Antigo Testamento o Senhor se preocupou em nos mostrar a inclinação do ser humano em fugir de uma responsabilidade em favor de uma autossatisfação, Ele fez por meio deste homem chamado Jonas. Agora, se você acha que na história da Bíblia Jonas foi o único que fugiu diante de uma responsabilidade de Deus, eu quero dizer que você também está enganado. Deus, Ele chamou e continua chamando muitos homens e muitas mulheres para ter responsabilidade no reino dele. Se você se recordar, Moisés demonstrou muita relutância quando ele esteve diante da sarça ardente. Ali Moisés pensou em desistir.
chegando ao ponto até de tentar se esquivar da sarça ardente, que era uma prova que ele precisava passar. E aqui eu quero que você já repita comigo. Diga: Deus nos prova quando somos chamados para a obra. Gideão, o que nós poderíamos falar de Gideão? Deus chamou um homem que todo mundo conhece o principal adjetivo de Gideão, que Gideão era um homem covarde. E Deus chamou justamente um homem covarde para liderar um exército contra os inimigos chamados midianitas. E o que Gideão fez? Ficou discutindo com o anjo de Deus, tentando argumentar, tentando explicar ao anjo por que ele não poderia fazê-lo. E eu quero que você diga assim comigo: contra o chamado de Deus não existe argumentos. O rei Saul, a Bíblia fala que dos ombros para cima, ninguém era mais alto do que ele. Entretanto, quando ele foi ser ungido rei de Israel, a Bíblia diz que o rei Saul tentou se esconder atrás das bagagens. Diga assim comigo: não adianta me esconder do chamado de Deus. Jeremias, a quem Deus chamou para ser profeta nas nações. Todavia, este jovem chamado Jeremias, ele ficou debatendo com Deus e tentou se basear na pouca idade que ele tinha, na falta de experiência que ele tinha. E eu quero te dizer que Deus já tinha se atentado na pouca idade de Jeremias. Deus já tinha se atentado que Jeremias não tinha experiência alguma. Mas, diga assim comigo: quando Deus chama, Ele capacita. E aqui eu quero que você faça uma reflexão comigo nesta hora. Você já parou para pensar que sempre que nós estamos diante de Deus, justificando a nossa relutância, sempre nós estamos criando argumentos para fugir da responsabilidade que Deus quer nos conceder? Você já parou para pensar nisso? Quantos aqui nessa noite creem no chamado de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Então, se você crê, eu quero te dizer que você é crente. Diga aleluia. Só que, apóstolo William, tem crente que está brincando de ser crente. E eu quero te dizer, igreja, que o diabo não está brincando de ser diabo. Tem crente que só quer ser crente dentro da igreja. Lá fora, esquece que é crente. É o chamado crente 190. Só na hora da emergência você pode acionar ele. É o crente girafa. O corpo está até na igreja, mas a cabeça está no mundo. Está fora da igreja. Ou o crente que eu falei no instante 007. É o agente secreto. Ele faz questão que ninguém saiba lá fora que ele é crente. Porque ele é agente secreto. Ninguém pode saber que eu sou crente. Então ele só diz aleluia dentro da igreja. Ele só dá glória a Deus dentro da igreja. Ele só quer se comportar como crente dentro da igreja. Mas lá onde ele estuda, lá onde ele trabalha, ele não faz questão de demonstrar que ele é crente. Só que Deus está mudando a história. E Deus está trazendo homens e mulheres que querem ter um compromisso com Ele. E aqui em Araçatuba, na El Shaddai, eu tenho certeza que Deus está encontrando muitos homens e muitas mulheres para ter um compromisso de aliança com Ele. Por que Jonas fugiu? Jonas, ele recebeu uma ordem e uma mensagem de Deus. Diga comigo: uma ordem e uma mensagem. A ordem de Deus era: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Essa era a ordem de Deus. E qual era a mensagem? Clama contra esta cidade, porque a sua malícia subiu até mim.
E o que que aconteceu? Jonas, ao invés de ir para Nínive e anunciar a vontade de Deus para aquele povo, ele resolveu fugir e foi para Tarsis. Diga, não adianta eu fugir de Deus. Ou seja, até que Jonas se dispôs a se movimentar. Quando Deus chamou, ele até saiu do lugar dele. Jonas até que foi para o porto. Jonas até que entrou num barco. Mas não foi para o destino que Deus mandou. Muitas vezes nas igrejas tem muita gente se movimentando, apóstolos. Tem muita gente até fazendo de conta que está indo para o porto. Tem muita gente na igreja até entrando no barco. Mas quando você olha para onde o barco está indo, não é para onde foi orientado. Querido, Jonas foi parar em Tarsis. Nínive era uma cidade de grandes desafios para o profeta Jonas. Nínive era um lugar com possibilidades de grandes multiplicações para o profeta Jonas. Mas Tarsis era um lugar calmo, consequentemente um lugar sem muita possibilidade de um crescimento. E assim somos muitos de nós. Até queremos estar na obra de Deus, até queremos estar na igreja, até queremos estar numa célula, mas muitas vezes queremos do nosso jeito. Nós queremos determinar o que vamos fazer, nós determinamos para onde vamos, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, queremos ser crente do nosso jeito, queremos assumir um chamado, uma responsabilidade com Deus, mas do meu jeito. E hoje Deus quer alertar a tua vida e te dizer: vá para Nínive. Não faça a tua vontade de ir para Tarsis. Alguns motivos que levaram Jonas a fugir para Tarsis. Primeiro, que Nínive era uma cidade muito grande. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. A Bíblia diz no livro de Naum, capítulo 3. Naum 3, anote, descreve Nínive. E diz que era uma cidade extremamente pecaminosa, uma cidade extremamente perigosa, com imoralidade, desonestidade e violência. No livro de Naum, capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Nínive está destruída. No versículo 1 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. No versículo 3 diz assim, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. No versículo 4 diz assim: tudo isso por causa de uma grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as suas gentes, e com as suas feitiçarias. Querido, eu não tenho dúvida que Jonas deve ter lido o livro de Naum, capítulo 3. E aí disse: eu, como lá na Bahia diz, quem vai é o coelho, eu aqui não vou lá. E Jonas aí disse: eu vou para onde é melhor, para onde é mais fácil, onde é mais tranquilo, porque, meu irmão, uma cidade com essas características aí, eu mesmo que não vou para lá. Eu quero coisa tranquila, eu quero estar na posição conforto. Um outro motivo da fuga do profeta era a dificuldade da tarefa que ele tinha dada por Deus. Jonas, ele estava acostumado a pregar na sua própria nação. Então, pregar para um novo povo era um grande desafio para Jonas. E este povo era um povo pagão. E eu quero te dizer que salvar uma família pagã, querido, era algo improvável de acontecer. Mas ao mesmo tempo, existia uma promessa para se cumprir naquela cidade de Nínive. Porque onde há um decreto de Deus, há uma promessa para se cumprir.
E eu quero te dizer que há uma promessa de Deus em tua direção, há um decreto de Deus para se cumprir na tua vida. Meia dúzia que é o decreto. Há uma promessa de Deus em tua direção, há um decreto de Deus em direção da tua vida. Recebe em nome de Jesus. Deus estava ensinando uma grande lição, que era o cumprimento da promessa. Querido, desde Gênesis, quando Deus entregou uma promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, e Deus disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu quero te dizer hoje, El Shaddai, em ti serão benditas todas as famílias de Araçatuba, em São Paulo. Tem crente aqui nessa noite para tomar posse dessa promessa de Deus? Em ti serão benditas todas as famílias de Araçatuba. O que nós podemos aprender mais com esse relutante profeta chamado Jonas? Primeiro, nós precisamos mudar a nossa oração com Deus. Querido, você sabe quando é que o crente mais mente? Sabe quando é que o crente mais mente? Não é no dia 1º de abril. Quando louva. Amado, é cada louvor que bota o crente no estreito. Mas o crente abre a boca e diz: Senhor, toma minha vida. Senhor, eu entrego a ti. Eu faço tudo por ti. Eu me sacrifico por ti. Eu aceito o meu chamado. E aí vai. É quando o crente mais mente. É quando o crente louva. É quando o crente adora. Porque tem cada frase de louvor que a gente coloca em nossa boca, querido, que é tão difícil a gente colocar em prática. Mas para louvar e adorar é tão lindo e é tão maravilhoso. Primeiro ponto, nós precisamos mudar nossa oração com Deus. Sempre nós estamos falando para Deus: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Não é assim que a gente fica? Nós vamos mudar a nossa oração. Ao invés de falarmos assim: Senhor, fala comigo, nós vamos começar a falar assim: Senhor, me ajuda a te obedecer. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que Deus tem falado tremendamente com a igreja. Infelizmente, para nossa conveniência, muitas vezes nós ignoramos a voz de Deus. Tem crente que quando a gente libera do altar uma bênção, para tomar posse, meu irmão, é uma maravilha. Mas quando sai uma exortação do altar, o crente olha sempre para o lado assim, como diz assim: para você aí. E ainda tem aquele que futuca o outro, né? Se fulano tivesse aqui hoje nesse culto, ei rapaz, né? Mulher então, quando a gente diz assim: 2012 é o ano que Deus vai mandar um varão para você. Meu irmão, mulher solteira, sobe em cadeira, planta bananeira, eu não sei aqui em Araçatuba. Mas lá, meu irmão, quando sai um decreto desse, e se disser assim: hoje tem um aqui, aí tem até briga na igreja. Se disser que é uma só, eu nem digo. Eu digo: tem uma multidão hoje aqui de encalhada que vai sair, para não ter confusão. Mas é muito fácil. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Jonas, como profeta, Jonas ouvia a voz de Deus. Jonas até entendia a mensagem, mas Jonas não obedecia. Diga comigo: a obediência é princípio de honra. O que podemos aprender mais? Para nós já irmos encerrando. Então você não quer que o povo entre do outro culto. O que é que nós podemos aprender mais com este relutante profeta chamado Jonas? Nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Muitos têm Jesus
apóstola Carla e apóstolo William. Muitos têm Jesus como Salvador, mas poucos têm Jesus como Senhor da tua vida. E nós precisamos mudar essa história. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, não só o teu Salvador. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 25, diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Nosso Salvador, nosso Senhor. Precisamos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é Senhor também do nosso tempo, Senhor do nosso talento, Senhor do nosso tesouro. Olhe para mim agora. Jesus não pode ser o teu Senhor somente dentro da igreja. Jesus, ele precisa ser o teu Senhor 24 horas por dia. Se nós olharmos no restante do capítulo 1 de Jonas, que eu não vou ler porque nós não temos tempo, Jonas, ele começa a colher os frutos da desobediência dele a Deus. Se você ler dos versículos 4 a 17, e no capítulo 2 em diante, Jonas começa uma grande aflição na vida dele, a maior aflição da vida de Jonas, dentro do ventre de um grande peixe, que para muitos teólogos era uma baleia. Há uma grande discussão, mas a Bíblia fala de um grande peixe. No versículo 2 do capítulo 2 diz assim, Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Querido, tem pessoas que para poder entender o chamado de Deus, tem que estar no ventre, preso de um grande peixe. Tem um homem aqui que é 12 meu, está aqui comigo. Ele apresentou ele à igreja, Nailton. Nailton, para entender o chamado de Deus na vida dele, precisou entrar em um grande peixe, que foi uma cela. Nailton já tinha ido para um encontro com Deus. Voltou do encontro dizendo, é tremendo, é isso que eu quero para a minha vida, pá. Mas tinha prazo de validade, aquela unção. Um mês depois, quando eu ligava para Nailton, cadê Nailton? Sumiu. Não atendia mais meu telefone. Eu sei que aqui em Araçatuba não acontece isso, né? Não tem discípulo que foge, não tem isso, né? E fugiu. Ninguém achava. E ali, o que fazia ele fugir, na verdade, é porque ele não queria se desprender das coisas do mundo. Ele até gostou do encontro, mas não fez com que ele se desprendesse das coisas que ele estava preso no mundo. Não fez com que ele entendesse que Jesus não era só o Salvador dele, mas era o Senhor dele também. E se envolveu com pessoas complicadas, e essas pessoas estavam sendo investigadas, e ele trabalhava na área de transporte, tinha locadora, alugou carro para essas pessoas estavam envolvidas com coisas que ele não tinha entendimento da gravidade. Ele até sabia que os caras eram nó cego, como a gente diz lá na Bahia, os caras eram nó cego. Mas ele não sabia do tamanho do negócio. Eram pessoas que estavam envolvidas com até assalto a banco, até com roubo de carga. E ele alugando o carro, porque os caras pagavam bem, pagavam em dia, pagavam em dinheiro. E nesse negócio de ligando para ele, a polícia rastreando e rastreou o telefone dele. E achou que ele era membro. E ele foi preso junto com toda essa turma. Saiu estampado no principal jornal da Bahia. Lá ele e os caras. Queridos, em um mês, todos os outros membros da quadrilha foram soltos. Conseguiram habeas corpus. O dele não saiu. Passou de instâncias, foi parar em Brasília. Eu tenho um vizinho meu em Salvador que é desembargador. Eu procurei o desembargador, falei, dei o número do processo, o desembargador disse, deixe comigo. A desembargadora que está com o processo dele é assim comigo. Eu disse, pronto,
Está tranquilo. Fui visitar ele, inclusive, dizer, olha, fique tranquilo que vai rolar. Vai sair. Meu irmão, o processo dele sumiu. Dentro do fórum, ninguém achava o processo. Sabe por quê? Porque se ele saísse um mês junto com os outros, hoje ele não estava crente, 12 e ministro de intercessão da igreja. Ele precisou ficar 6 meses dentro da cela. Dentro dessa cela tinha de tudo, querido. Junto com ele. Tinha travesti, tinha traficante, tinha até um pastor. Está pensando que pastor não vai preso também, não? E esse foi preso. Não é risada não, que não foi você. Esse pastor foi preso, coitado, que ele comprou um carro. E o carro que ele comprou era um carro que a gente chama na Bahia de Pokémon. É um carro que você clona, né? Muda o chassi, né? Do carro, adultera o chassi do carro. E o pastor, coitado, comprou o carro, não sabia, foi parado numa blitz. E quando o policial pegou o chassi lá, disse, para esse carro aqui, pronto, leva o pastor. E o pastor foi instrumento de Deus para evangelizar ele dentro da cadeia. Até o travesti estava dando glória a Deus na cela. Só não vou contar os detalhes, o que é que fazia com o travesti dentro da cela. Até casamento, querido, esses caras arrumaram para o travesti. Acho que não tinham o que fazer, os caras ficavam bolando. Olha, deixa eu ver quanto tempo aqui, senão... Casaram o travesti com um doido que tinha lá dentro da cadeia. Quando ele vier aqui, ele vai contar os detalhes para vocês. Então, queridos, olha só. Jonas estava preso dentro do ventre da baleia. E aqui, Jonas começa a clamar dentro desse ventre da baleia. E diz, de onde virá o meu socorro? E ali ele tem o entendimento. O meu socorro vem do Senhor. Querido, Jonas errou por não ter obedecido a Deus. Jonas reconheceu, Jonas se arrependeu. E Deus concedeu uma segunda chance a Jonas. Quantos aqui necessitam, ou um dia necessitaram de uma segunda chance de Deus? Olha um aqui na sua frente, olha outro aqui sentado. Todos nós, um dia precisamos, ou vamos precisar de uma segunda chance de Deus. Querido, você conhece a história de Joãozinho? Essa eu tenho que contar. De Joãozinho e a professora? Conhece não? Aula de ciências. E a professora falando dos animais, da baleia. E falando que a baleia, ela não mastiga o seu alimento. Ela engole o seu alimento. Porque a baleia, ela produz um suco gástrico, em que esse suco gástrico dissolve. Tudo que ela engola, dissolve. Vira sonrisal lá dentro. E ela falando isso, aí o Joãozinho disse assim, professora, acho que era de Araçatuba, Joãozinho. Professora, olhe, esse negócio que a senhora está dizendo aí, eu conheço um homem, ele já morreu, mas ele foi engolido por uma baleia. E ele ficou 3 dias lá dentro e não morreu. Esse suco gástrico, ele não matou ele. Aí a professora disse para Joãozinho, Joãozinho, meu querido, é impossível um homem ficar 3 dias dentro da baleia e não morrer. Ele, pois é, professora, eu conheço um homem chamado Jonas que ficou 3 dias, saiu de lá vivo e não morreu. Ele agora já morreu, mas não morreu da baleia. Morreu de morte vivida, não morreu de morte matada. E Jonas agora está no céu. E sabe de uma coisa, professora? Quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou procurar é Jonas, para confirmar, Jonas, como é que foi aqueles 3 dias? Aí a professora olhou para o Joãozinho e disse assim, ô Joãozinho, e se Jonas estiver no inferno? Aí Joãozinho olhou para o professor e fez, aí a senhora pergunta a ele. Mas vamos voltar para a palavra aqui. Tá vendo que Joãozinho era daqui de Araçatuba? Tem gente aqui que conhece Joãozinho.
Tomara que a professora não esteja aqui no culto hoje. E o que é que Deus fez com Jonas? Meu irmão e minha irmã, a graça de Deus somente, não apenas perdoou Jonas, mas ela colocou Jonas na função de profeta dele. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez e disse a mesma coisa: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e prega a ela a mensagem que te digo. Só que dessa vez Jonas obedeceu. Amém? E a Bíblia diz que ali se converteram 120.000 pessoas quando Jonas pregou em Nínive. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Aleluia. Pessoal do louvor pudesse vir aqui, eu quero orar contigo. Cadê meu tecladista ressuscitado? Glória a Deus. Querido, eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Deve fechar aqui o corredor, pode fechar. Como diz o apóstolo René Terra Nova, fechem as alas. Glória a Deus. Amém. Eu queria te convidar para você fechar os teus olhos, para que você pudesse olhar para dentro do teu coração. Eu quero te dizer que com os seus olhos abertos você não vai conseguir olhar para dentro do teu coração. Como é que está o teu coração hoje? Onde você está? O profeta Jonas foi parar dentro do grande peixe por causa da sua desobediência. E você? Aonde você está? Você está no centro da vontade de Deus ou fugindo para o abismo da desobediência? Onde você está hoje? Você está cumprindo o chamado de Deus ou está estabelecendo o seu próprio querer? Onde você está? Como se chama o seu peixe? Qual o nome do peixe que te engoliu? O peixe da mentira? O peixe da traição? O peixe da infidelidade? O peixe da desonestidade? Aonde está você hoje? Você quer sair de dentro do peixe que você entrou? Então comece a clamar, assim como Jonas clamou: de onde virá o meu socorro? Jonas elevou seus olhos para o alto e entendeu: o meu socorro vem do Senhor. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero encerrar lendo para você 6 versículos do Salmo 121. E você vai entender quem vai te dar o teu socorro, quem vai te tirar de dentro do peixe que você entrou, quem vai te tirar da desobediência que tirou de ti o princípio da honra. Meu Deus, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Não deixarei vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua mão direita está sobre vós. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida.
O Senhor guardará a tua saída e o Senhor guardará a tua entrada, desde agora para sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso a Jesus.